Queridos irmãos e irmãs, o ano litúrgico se aproxima do seu final. O próximo domingo é o 33º domingo do tempo comum. Portanto, é o penúltimo domingo deste ano litúrgico. O seguinte, 34º, é a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E o outro já é o do Advento, já é um outro ano litúrgico. Então, a liturgia nesses dias chama a nossa atenção para essa preparação para o encontro com o Senhor, para nos darmos conta do sentido da nossa vida e da direção, o rumo que nós estamos imprimindo na nossa existência. Esse trecho que foi aqui proclamado do Evangelho pertence a uma sessão em que Jesus faz um discurso com um gênero literário próprio que nós chamamos de apocalíptico, dizendo respeito àquelas coisas do final, né? E Jesus faz citação de dois episódios do Antigo Testamento. Como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá nos dias do Filho do Homem. Interessante que Jesus poderia dizer sobre a situação de pecado vivida, de corrupção naquele tempo de Noé, mas não foi essa a citação. Jesus chamou atenção para coisas do cotidiano. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, matou a todos, não é? Depois, como também no dia de Ló, quando Ló saiu de Sodoma, né? Acontecerá como nos dias de Ló, também a mesma coisa. Jesus aqui não conta até a situação de Sodoma e Gomorra, que era uma situação de degradação moral. Ele fala das coisas do cotidiano. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. Ou seja, as duas citações do Antigo Testamento sublinham não o afastamento de Deus pelo pecado de forma explícita, mas o esquecimento de Deus. Comiam, bebiam, plantavam, construíam, davam-se em casamento, como se Deus não existisse, sem levar em consideração o projeto de Deus, sem se preocupar com o fim da nossa vida, que é o encontro com Deus. Nós caminhamos neste mundo, já no presente, para encontrar a Deus em todas as coisas, em todas as situações da vida. Então, o dia do Filho do Homem surpreende aqueles que não vivem esse desejo e esse empenho de encontrar a Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. Quem está preparado para fazer a vontade de Deus, quem está com essa preocupação, está preparado para o encontro com Deus no final dos tempos, no final da nossa vida, e para perceber a sua presença nos acontecimentos do nosso dia a dia, nas solicitações de cada irmão, de cada irmã. Aqui tem essas descrições, né? Eu vos digo, naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado, 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada, outra será deixada, 2 homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado, né? Aqui não é para incutir medo, mas é para mostrar a necessidade de estarmos vigilantes, uma vigilância operosa de quem se ocupa de fazer o bem. Certa vez perguntaram a São Luís Gonzaga, quando foi um santo jovem, morreu jovem, né? Ele estava jogando com seus companheiros, rapazes, e aí um deles fez essa pergunta: se você soubesse que vai morrer daqui a 2 minutos, o que você faria? E cada um deu uma resposta, né? Cada um caprichou. Um falou: eu ia logo procurar a capela e ia rezar, me preparar para o encontro com Deus. Cada um falou alguma coisa. E São Luís Gonzaga virou e falou assim: eu continuaria jogando. Por quê? Porque ele vivia na presença de Deus. Então, naquele momento, o encontro dele com Deus era naquele jogo, né? Mostrando também a criatura feita à imagem e semelhança de Deus
vivendo um momento lúdico, um momento de companheirismo e sadio, né? Então, o importante é que nós estejamos sempre ocupados em fazer o bem e não vivamos alienados da comunhão com Deus. Interessante que essa palavra alienação às vezes é usada para criticar a religião. Algumas pessoas acham, até teóricos, né, os mestres da suspeita, que são alienados aqueles que estão preocupando com a transcendência, com a fé. Não, são alienados aqueles que não se preocupam com Deus, com seu fim, com o sentido da sua vida. Esses é que estão fora da realidade. Fazer uma análise, por exemplo, de realidade, e que não leva em consideração Deus, é uma análise alienada, né? É uma análise que está deixando passar o principal, a verdade da nossa vida. Então, meus queridos irmãos, é outra perspectiva. Hoje, no nosso tempo, se a gente fosse atualizar, vocês vão entender o que eu estou falando. Por exemplo, essas redes sociais que estão aí, né? E as pessoas, às vezes, ficam assim, prisioneiras de uma bolha. Vocês já ouviram falar o que é isso? Bolha é a pessoa que fica só com um tipo de informação. Tá? Vale até agora para a política também, né? A pessoa de tal forma, ela ficou assim dominada por um grupo que ela só recebe informações de uma determinada corrente. Isso acontece até, não é aqui não em Viçosa, mas nas grandes cidades. Tem gente, por exemplo, que tem um candidato e ela só recebe informação daquele candidato, daquela corrente. Nem considera os outros. Então, tudo vem filtrado, tudo é material de campanha. Isso vale para análise de realidade, para os que vai acontecendo nos grandes países, eleições, Estados Unidos, aqui no Brasil também. Então, a pessoa não enxerga, às vezes não é nem por maldade, não. Ela tem uma leitura da realidade toda feita por uma corrente, isso que se chama uma bolha. Só vê, e aqueles que estão naquele grupo só veem dessa bolha. E você sabe que às vezes, sabe como é que essa bolha é formada? Eles aproveitam uns robozinhos que disparam aquelas informações, as mesmas, na mesma linha. Então um pequeno grupo controla e vai bombardeando, e a pessoa vê aquela realidade e acredita naquelas bobagens, que espalha as fake news, as mentiras em relação ao seu adversário ideológico, né? E vai cada vez mais se tornando refém, vai te fidelizando, a pessoa vai só recebendo cada dia aquelas notícias e só fica naquele mundo, passa a ter uma visão assim, só de acordo com aquele grupo. Mal sabe que às vezes aquela informação venha de robôs, né? Que são exatamente manipulados para isso, né? Então, nós vemos assim que as pessoas vão estar aí, nós vamos estar nas redes sociais, um será deixado e outro vai ser levado, né? Nós não podemos ficar presos simplesmente nesse tipo de informação, nós precisamos ter senso crítico, nós temos que nos deixar iluminar pela palavra de Deus, nós temos que ser pessoas que querem viver na verdade, no amor, que quer salvar a proposição do próximo, que deve ter compaixão, que não vê o outro como inimigo, como concorrente, que não se deixa levar por teorias conspiratórias, fantasiosas, que espalham por aí, às vezes até usando a fé e a religião, né? É impressionante. Na primeira leitura de hoje, a carta segunda de João, essa carta dirigida a uma senhora. Que senhora é essa? É a igreja, é uma comunidade eclesial. É interessante como nessa pequena carta, uma carta muito pequena de João, ele vai ao essencial. Ele começa elogiando essa comunidade. Muito me alegrei, senhora, por ter encontrado alguns de teus filhos que caminham conforme a verdade. João vai falar aqui de verdade, que é segundo o mandamento que recebemos do Pai. E aí, agora, senhora, eu te peço, não que esteja escrevendo a respeito de um novo mandamento, pois se trata daquele que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. Ele vai ao essencial. É só a gente perceber, será que as informações que eu tenho, será que a orientação da minha vida me leva a amar uns aos outros? A nos amar uns aos outros? Ou a nos armar uns diante dos outros? Se eu estou começando a ficar muito prevenido em relação aos outros, é mau sinal, não é do bom espírito. Sempre desconfiado, sempre suspeitando dos outros, desconfia das informações que você está recebendo. Mas se você olha para o outro com benevolência, né, amemo-nos uns aos outros,
Então ele recorda o amor e fala da verdade. E diz o que é amar. Amar consiste, não é um vago sentimento romântico, não. Amar consiste no seguinte, em viver conforme os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus. Portanto, os critérios para nós são os da palavra de Deus. E este é o mandamento que ouviste desde o início, para guiar o vosso proceder. E depois ele fala de alguns sedutores que estão aí espalhados pelo mundo e que não confessam Jesus Cristo encarnado. Qual que é a verdade que ele está falando? A verdade é confessar Jesus Cristo como verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. É Deus que veio ao nosso encontro. O anticristo está aí, esses que rejeitam Jesus Cristo encarnado, o verbo encarnado, a presença de Deus na história. A nossa fé tem compromisso social, tem uma implicação social. Tomai cuidado se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo o que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Então sigamos a Jesus Cristo, e não com teorias conspiratórias, com especulações. Sigamos a Jesus Cristo na verdade, essa é a verdade, vivendo no amor. Aquele que permanece nesse caminho, esse possui o Pai e o Filho. Está vendo? Ele falou do essencial, a verdade sobre Jesus Cristo, o amor, a comunhão com o Pai, com o Filho, e é claro, pelo laço do Espírito, uma comunhão trinitária. Então, meus queridos irmãos, quem vive assim, está preparado para o encontro com o Senhor, aqui e agora, nas solicitações dos pobres, dos pequenos, nas boas inspirações que Deus nos dá, está pronto para o encontro com o Senhor, quando for a hora da nossa morte, ela se torna Páscoa, passagem, está pronto para o encontro com o Senhor, no final dos tempos, quando Ele virá julgar os vivos e os mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.